Este vídeo é uma produção dos alunos Daniel Henrique, Eduardo Vital e Wilton Rodrigues, para a disciplina Fundamentos da Arquitetura de Computador do curso de Engenharia de Software da Universidade de Brasília, Campus Gama. Ao final desta aula, você será capaz de compreender os princípios de funcionamento dos computadores matriciais e sua importância. Precisamos nos lembrar de alguns conceitos antes de entrarmos nesta aula. Devemos nos lembrar da organização da CPU, compostas por registradores, uma unidade de controle e uma unidade aritmética chamada ULA, e do conceito de paralelismo, ao nível de instrução, como o pipeline e as arquiteturas superescalares. Paralelismo, no nível de instrução, ajuda um pouco, mas pipeline e operações superescalares raramente rendem mais do que um fator de 5 ou 10 vezes. Para obter ganhos de 50, 100 ou ainda mais que isso, precisamos de várias CPUs em paralelo. Daí o conceito de paralelismo ao nível do processador. Essa arquitetura é necessária, pois grande parte dos problemas da física e da engenharia envolvem matrizes ou estruturas de alta regularidade, e como os mesmos cálculos são efetuados em muitos conjuntos diferentes de dados ao mesmo tempo, podemos então resolver esses problemas através de dois tipos de processadores, o processador matricial e o vetorial. O primeiro computador matricial do mundo foi o ENIAC 4, da Universidade de Illinois. Esse supercomputador foi elaborado para ser uma máquina de 4 quadrantes, cada um deles com uma grade quadrada 8 por 8 de elementos de processador e memória, totalizando assim 256 elementos de processamento, com 4 unidades de controle, sendo uma responsável por cada quadrante. Embora, devido ao excesso de custo, apenas um quadrante foi construído, alcançando o desempenho de 50 megaflops, ou seja, 50 milhões de operações de ponto flutuante por segundo. Diz que, se caso fosse terminado, teria duplicado a capacidade de computação da época, alcançando um desempenho de 1 gigaflop. Mas então, de fato, o que é e como funciona o processador matricial? Ele consiste em um grande número de processadores idênticos que efetuam a mesma sequência de instruções em diferentes conjuntos de dados. Ou seja, agora não teremos um único processador que deve executar mais instruções por segundo, como nos pipelines, e sim vários processadores trabalhando juntos para a solução do mesmo problema. A organização do processador matricial se dá por uma unidade de controle que transmite instruções para todos os processadores e uma ULA individual para cada processador. Suas principais desvantagens são que esse tipo de processador é inapropriado para problemas não matriciais e possui um custo muito elevado. O projeto arquitetural do computador matricial é claramente diferente da máquina tradicional de Von Neumann, pois agora não há apenas um processador, e sim um conjunto de processadores organizados matricialmente. Sua arquitetura é classificada como SIMD, Single Instruct Multiple Data, ou seja, uma mesma instrução operando simultaneamente sobre dados distintos. Os processadores vetoriais são semelhantes aos processadores matriciais, mas suas operações aritméticas são executadas numa única ULA, operando em pipeline. Os operandos são colocados em um registro vetorial para serem processados na ULA. Pode ser facilmente incorporado a processadores convencionais, e comparado ao processador matricial, ela acaba sendo mais lenta, embora tenha menor custo de fabricação e seja mais fácil de programar. Como exemplo de seu uso, podemos citar os processadores Cell encontrados no PS3. Processadores vetoriais, ao invés de paralelizar apenas as instruções, também paralelizam os dados. O processador é alimentado por instruções que não dizem somente para adicionar A em B, mas para adicionar todos os números daqui para todos os números de lá. Aí, ao invés de constantemente decodificar instruções para então trazer o dado necessário para completá-la, o processador lê uma simples instrução da memória e entende que a instrução será novamente utilizada em um novo item do dado, acessando o próximo endereço de memória. Isso economiza o tempo de decodificação. Os processadores matriciais acabaram sendo substituídos pelos processadores vetoriais,
que possui um custo mais acessível e ainda é muito comum em aplicações que trabalham com vetorização de imagens, supercomputadores, aplicações militares, decodificação e codificação de sinais sonares, de radar, além de simulações. Mas os processadores matriciais ainda podem ser encontrados em processadores gráficos, conhecidos como GPUs.